Prezado aluno, prezada aluna, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui da nossa disciplina da Língua Portuguesa da Escola Estadual João Alves de Mello. Professor Douglas, você já conhece, né, essa nossa videoaula 2, onde na aula passada nós trabalhamos exatamente sobre o início do estudo da morfologia da língua portuguesa, né? Convém ressaltar neste momento que a morfologia é uma das partes da língua portuguesa que ao pegarmos a etimologia da palavra, nós vamos ter morfo, que vem de forma, logia, que vem de estudo. Então, nós vamos estudar os estudos relacionados às formas das palavras. E aí, de acordo com a NGB, né, que é a nomenclatura gramatical brasileira, né, toda a parte que rege as gramáticas dos estudos da língua portuguesa, nós vamos ter algumas classificações para essa parte chamada de morfologia. Bom, primeiramente, como na aula passada, nós trabalhamos a parte de estrutura e formação das palavras. Vimos como as palavras foram originadas, né? Toda aquela parte de tema, vogal temática, desinências, os processos de formação de palavras, os tipos de derivação e os tipos de composição, e outros tipos de processo de formação de palavras que são mais complementares, que nós iremos ver em um momento posterior. Além disso, a morfologia também lá trabalha a flexão das palavras, ou seja, nós vamos estudar em algumas classes de palavras suas flexões, ou seja, suas modificações, como por exemplo na aula de hoje nós vamos trabalhar a classe gramatical substantivo. Da mesma forma que também a morfologia vai estudar a classificação das palavras. Com certeza, todos vocês já estudaram as 10 classes de palavras que existem na nossa língua portuguesa. Então, é preciso você, aluno, você, aluna, em casa fazer a sua pesquisa. Se você não lembra das 10 classes de palavras, tarefa para casa desde já. Terminar de assistir essa videoaula, o professor Douglas não vai dizer para você agora quais são as 10 classes de palavras da língua portuguesa. Você vai fazer uma pesquisa, você vai descobrir e você vai me contar na próxima aula. Então, eu já vou dizer para você, o substantivo, nós vamos estudar hoje. E as demais vocês irão descobrir através dessa pesquisa super interessante, né, desbravando a nossa língua portuguesa, né? Pessoal, nós não podemos esquecer que a língua portuguesa ela precisa ser muito estudada por cada um de nós falantes deste idioma que é oficial, né, no nosso país. Então, nós não podemos ser falantes de uma língua sem conhecer esta língua. Alguns alunos falam, a língua portuguesa é muito difícil, o português é muito difícil. Então, realmente é uma língua que possui muitas regras e essas regras possuem as suas exceções. Inclusive, nós temos uma das línguas mais complexas em relação às demais que nós falamos, né? Alguns conseguem falar como a língua inglesa, a língua espanhola. Então, realmente é preciso estar por dentro, né? Sempre estar lendo as regras. Tivemos já, eu digo recentemente, mas há um certo tempo já, a mudança no acordo ortográfico, nós precisamos saber, algumas palavras perderam acentuação, algumas palavras perderam alguns tipos de organização, de estruturas, de hífen e assim por diante. Então é preciso vocês estudarem isso extra sala de aula, porque muitas vezes não dá tempo de nós professores trabalharmos todos esses conteúdos passo a passo dentro do ano letivo. Então é importante que você, falante da língua, que você, usuário da língua, consiga fazer essa pesquisa, né, extra sala, para que você fique por dentro de tudo sobre a língua, para que você possa vir a falar melhor, a se expressar melhor, a escrever melhor. E nós temos muito observado, quando pegamos os trabalhos dos nossos alunos ou na própria fala, né, essa dificuldade que os nossos alunos possuem. Eu digo nossos alunos, muitos alunos do Brasil inteiro, nos grandes índices de pesquisa, os alunos obtêm mais insucessos em língua portuguesa do que na própria matemática. Então, realmente é preciso reforçar os estudos complementares sobre a língua portuguesa. Então, agora adiante, nós vamos trabalhar essa primeira classe que eu falei para vocês, uma classe muito comum, todo mundo conhece. Quando eu falar aqui na palavra-chave substantivo, todos vocês vão saber do que se trata o substantivo. E alguém pode me dizer, professor, isso é assunto de criança, isso é assunto lá do sexto ano. Ora, nós vamos estudar o substantivo, essa classe de palavra tão importante, essa classe de palavra variável, e aí nós vamos saber que ela se trata de uma classe variável, porque ela sofre variações, né? Ela vai sofrer as variações de gênero, de número, de grau. Se eu digo menino,
eu digo menina, eu digo menininho, né? Então, o substantivo menino, ele vai sofrer suas flexões. Então, essa flexibilidade da língua classifica o substantivo como uma classe de palavra variável, ou seja, sofre variações. Nós vamos ver passo a passo nesse estudo sobre o substantivo da nossa língua portuguesa, que realmente é um estudo muito complexo e muito amplo, que para nós, em alguns momentos, é muito simples, é muito bobo, é muito besta, mas muitos alunos acabam utilizando de forma incorreta esta classe gramatical tão importante. Então, vamos iniciar aqui com os nossos slides para nos ajudar aqui na melhor visualização do conteúdo. Bom, então vamos aqui classificar primeiramente o que é esse substantivo. Se nós pegarmos, né, de uma forma geral, vamos classificar o substantivo, né, como uma classe de palavras. Dentre as 10 classes, ela é uma das classes de palavras que serve para designar os seres em geral, ou seja, tudo que existe é denominado de substantivo. Agora, claro, eles vão receber classificações diferentes. Então, por exemplo, os do universo natural, eu vou ter classificações de substantivos como pedra, como árvore, como casa. Os do universo mental, dragão, centauro, fada, saci. Então, até os seres imaginários que fazem parte do universo mental também são classificados como substantivo. Daí, a classificação geral é para dizer que o substantivo é a classe de palavra variável que serve para designar os seres em geral, ok? Então, vejamos aí. Existe um critério semântico, certo? Professor, o que é o critério semântico? Vejamos. O substantivo é uma classe de palavra que faz o plural pelo acréscimo de S. Essa é uma regra da língua portuguesa. Por exemplo, se eu digo menino, eu tenho apenas um C. Se eu digo meninos, aí eu tenho uma parte de um. Posso ter 2, 3, 20, 50, 100 e assim por diante. Então, semanticamente falando, na língua portuguesa, sempre que eu acrescento um S, eu tenho uma mudança de quantidade, certo? Em um critério mórfico, né, ou seja, na morfologia, que é aquilo que nós estamos estudando nesse momento, o substantivo pode sozinho constituir o núcleo de uma função sintática, certo? Então, nós vamos perceber este critério. Bom, um pouco mais à frente, nós vamos perceber 3 exemplos aí, certo? Que envolvem os substantivos. Então, vejamos. O Exército abriu novas vagas para sargento. Segundo exemplo, neste PAN, Cuba superou o Brasil. Terceiro, nossos alunos passarão neste concurso. No primeiro exemplo, nós vamos perceber a palavra exército sendo escrita com E maiúsculo. Por que se empregou este substantivo com letra maiúscula? Já que na língua portuguesa nós aprendemos que apenas na primeira parte da frase, primeira letra da frase, é designada com letra maiúscula. Isso é regra obrigatória da língua portuguesa. Por se tratar de uma entidade específica, porque eu tenho um exército, eu tenho aeronáutica, né? E eu tenho outras forças armadas, eu vou ter este substantivo destacado com a expressão de um substantivo próprio, né? E não de um substantivo comum. No segundo exemplo, eu tenho PAN, que é uma sigla, e eu vou ter Cuba superou o Brasil, certo? Então, o Pan-Americano, né, que é uma estrutura de questões olímpicas, né, de jogos, eu vou ter Cuba escrita com letra maiúscula em meio de frase e vou ter Brasil também, ou seja, nós aprendemos na língua geral, né, na regra geral da língua portuguesa, que os nomes próprios se escrevem com letras maiúsculas. E aí uma regra que as pessoas acabam esquecendo, por isso que eu digo para vocês, mesmo sendo uma coisa tão boba, uma coisa tão simples, muitas vezes eu pego trabalhos, avaliações de alunos escrevendo o seu próprio nome com inicial minúscula, os sobrenomes. Então, gente, vamos nos atentar. Às vezes pode ser um descuido, mas nós não podemos de forma alguma escrevermos as iniciais de nomes e sobrenomes com letras minúsculas. E aí, neste terceiro exemplo, eu tenho todos os substantivos aqui, né, que não são próprios,
eles são comuns, então eles estão passando exatamente, né, pela estrutura de regra geral. Nenhum deles escrito com letra maiúscula, ou seja, sendo o nome próprio. Bom, agora nós vamos trabalhar as formações dos substantivos, né? Vamos ver, é tanto que nós falamos, né? A nomenclatura das gramáticas do Brasil trabalham, né, com a morfologia sobre estrutura e formação. E aqui vamos falar de formação dos substantivos. Ora, em relação à forma, os substantivos podem ser simples, quando é formado por apenas um radical. Por isso que foi importante nós estudarmos na aula passada o que são radicais. Vocês lembram, né, gente? Radical é a base da estrutura das palavras, certo? Tudo que se junta ao radical vai dar posteriormente origem a esse processo de formação. Então, vamos lá. Eu tenho como, por exemplo, água, pé, ferro, casa, jornal, todos escritos também com letras minúsculas. Temos o substantivo composto, quando é formado por mais de um radical. E aí nós devemos ter bem atenção. Por quê, gente? As pessoas acham que os radicais são divididos por hífens, como nós temos alguns exemplos. Olha aí no exemplo, água de colônia, pé de moleque, couve-flor, mas eu tenho o substantivo passatempo, que é exatamente um substantivo, né, uma palavra que nós vimos lá no conteúdo passado, formado através da estruturação e formação de palavras, nos processos de que, gente? Quem lembra? Processo de justaposição. A junção da palavra passa mais tempo. Então, eu não tenho a palavra dividida por hífen, como eu tenho aí em couve-flor, como eu tenho em pé de moleque, como eu tenho em água de colônia. Mas eu tenho um processo de formação de palavras formado por justaposição, formado por duas palavras. Então, eu tenho dois radicais, certo? Não tenho mais somente um radical. Então, é isso que a língua portuguesa às vezes nos complica, né? Por exemplo, você vê 99% das palavras sendo separadas por hífen, então você vai de bandeja achando que a palavra passatempo é uma palavra, ou seja, um substantivo simples, quando na verdade é um substantivo composto. Bom, quanto à formação, também em relação à sua forma, os substantivos podem ser primitivos, ou seja, é a matéria-prima. Eles não provêm de outra palavra existente na língua. Por exemplo, flor, pedra, ferro, casa, jornal. Quando eu vou para os substantivos derivados, eu já vou ter agora substantivos que derivam de outra palavra que já existe na língua portuguesa. Por exemplo, flor é primitivo, florista é derivado. Por exemplo, pedra é primitivo, pedreiro, pedraria, pedrada são derivados. Ferro, primitivo. Substantivo derivado de pedra. Aí eu posso ter ferreiro, ferraria, ferradura, ferrugem, né? Casa, caseiro, casebre, né? Jornal, jornaleiro, jornaleco. Então, eu sempre vou ter, por exemplo, ferreiro é um substantivo derivado do substantivo primitivo ferro, certo? Então, vamos nos atentar. E é fácil ser identificado, gente, porque eles realmente possuem quase a mesma pronúncia. Você percebe de onde ele provém, certo? Então, inicialmente, vamos retomar. Em relação à forma, a gente tem o substantivo simples, formado por apenas um radical, composto, formado por mais de um radical, aí pode ser 2, 3, 4. O primitivo, quando não provém de uma outra palavra existente, ou seja, não existe ninguém antes dela, ela é a origem, e depois dela existem os seus desdobramentos, que são exatamente os substantivos derivados. Beleza? Posso passar aqui e vamos dar continuidade. Quanto à classificação de substantivos, eu vou ter, por exemplo, aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Um substantivo pode ser comum quando ele designa genericamente qualquer elemento da espécie. Por exemplo, se eu digo homem, né, não colocando um exemplo que está aí agora na tela, se eu digo homem, eu vou ter homem escrito com H minúsculo. Mas se eu digo Homo sapiens sapiens, eu já vou ter uma classificação de um tipo de homem específico, porque existe o Homo erectus, o Homo neanderthalis, né, entre outros. Então, na hora que eu digo rio, eu tenho um substantivo comum, né? Agora, se eu digo Rio Amazonas,
Aí só existe para ele, praticamente não, só existe o rio Amazonas. E aí eu vou ter designado um rio específico, porque tem o rio Araquaia, tem o rio fulano de tal. Então, eu tenho N rios, mas se eu digo só rio, eu designo um conjunto de águas, extensão tal, 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 aquele conceito geográfico que vocês conhecem sobre rio, ok? Se eu digo cidade, eu tenho um substantivo comum. Se eu digo Bom Jesus, eu tenho um substantivo próprio. Se eu digo Serra Caiada, eu tenho um substantivo próprio. Né? Se eu digo qualquer outro município do Brasil ou cidade de outros países, eu tenho um nome próprio. Então, se é próprio, deverá ser escrito com letra maiúscula. E, via de regra, nós percebemos os nossos alunos escorregando na banana, escrevendo os nomes de cidades, estados, países com letra minúscula. O terceiro exemplo aí também países, né? Brasil, Espanha, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai ou qualquer um outro. Então, todos escritos com letra maiúscula são substantivos próprios. Agora, se eu digo só país, aí eu escrevo realmente com letra minúscula. Se eu digo cidade, eu escrevo com letra minúscula, porque ele vai designar qualquer cidade, qualquer país, qualquer rio. No substantivo próprio, quando designa especificamente um determinado elemento. Por exemplo, Tocantins, o Rio Tocantins, cidade, eu cito aí Florianópolis, o país Brasil. Então, substantivos comuns escritos com letras minúsculas, substantivos próprios com letras maiúsculas e os substantivos próprios designam especificamente um determinado elemento. Um exemplo muito claro disso somos nós. Por exemplo, eu sou Altemar Douglas. Existem outros Altemar? Existem outros Altemar. Existem outros Douglas? Existem outros Douglas. Mas alguma coisa vai me diferenciar, porque eu tenho sobrenomes. Bezerra de Azevedo Silva. Não é possível que uma pessoa vai ter os dois nomes que eu tenho e os três sobrenomes igual a mim. Mesmo que tivesse, o que iria diferenciar? Nome de pai, nome de mãe, data de nascimento, etc. e tal. Então, nós precisamos fixar bem isso em nossa mente. Muitas vezes as pessoas sabem que é um substantivo comum, sabem que é um substantivo próprio, mas na hora da escrita não faz essa diferenciação através da diferenciação de letras maiúsculas e letras minúsculas. Beleza, pessoal? Um outro conceito importante de nós trabalharmos a classificação de substantivos é o conceito do substantivo concreto e substantivo abstrato. Durante muito tempo, muitos dos nossos professores lá das séries iniciais, né, costumavam nos dizer, isso eu digo a vocês porque eu estudei dessa forma, que substantivo concreto é aquilo que a gente pega e substantivo abstrato é aquilo que a gente não pega. Necessariamente isso não acontece. Eu posso pegar esse aparelho do ar-condicionado, eu tenho concretude, eu consigo pegar nesse aparelho, né, nesse suporte de aparelho. Por exemplo, Deus, eu não pego Deus. Então, Deus é um substantivo o quê? Abstrato? Claro que não. Nós sabemos que Deus existe. É um ser que nós não podemos ver nem tocar devido na concepção religiosa, né? Para os cristãos, nós somos seres pecadores e não temos ainda esse privilégio de estar vendo Deus, conversando com Deus, como eu estou aqui falando com vocês. Claro que eu posso fechar os meus olhos, sentir a presença de Deus, falar com Deus através da oração. Mas voltemos lá para isso. Então, o concreto, a língua portuguesa vai dizer quando designa seres de existência real ou não. O que é isso, gente? Casa. Casa é algo perceptível. Eu moro embaixo de uma casa, né, de um teto. E aí, cadeira, eu estou sentado, né, sobre uma cadeira. E aí, quando eu falo fada, fada é um ser imaginário, né, pertence ao mundo da imaginação. Mas ela existe. Existe para aqueles que acreditam. Na literatura a gente trabalha muito sobre isso, as histórias, os contos de fadas, as fábulas. Bruxa, da mesma forma. Então, necessariamente não é obrigado que eu pegue. O conceito não é de pegar, né, de sentir o toque. Mas o conceito do substantivo concreto é designar seres de existência real ou não. Ora, se existe na cabeça de alguém, na fantasia, na mitologia, ela é um substantivo concreto. Agora, um substantivo abstrato, ele vai designar noções, ações, estado e qualidade tomados como seres. Vejamos.
Se eu cito aí como, por exemplo, trabalho. O trabalho ele só existe dependendo de um ser que é o homem, né? Então, eu, homem, estou aqui trabalhando, gravando essa videoaula. Então, o trabalho para acontecer, ele necessita de uma outra entidade para que ele exista. Por exemplo, se eu digo corrida, da mesma forma, né? Não existe uma corrida se saindo só pelo meio do mundo. A corrida ela necessita de um corpo que é um substantivo concreto. Por exemplo, altura, da mesma forma, só existe altura porque existe um corpo, né? Ou objetos, etc. e tal. Beleza, só existe beleza dentro de um corpo, né? Então, é preciso nós entendermos. Deixa eu ver se vocês conseguem localizar. Por exemplo, eu vou falar homem, substantivo concreto, e vou falar de amor. Amor, ele só existe como sentimento dentro de uma pessoa, certo? Então, o amor, a saudade, a tristeza, a alegria, né, a angústia, né, tudo isso são classificados como substantivos abstratos. Geralmente, os substantivos abstratos, eles são esses. São ações, são estados, são qualidades que existem tomados dentro dos seres. Certo? Não existe um amor andando por aí, não existe um amor. Então, assim, é preciso que a gente entenda que os substantivos abstratos, eles necessitam de uma outra estrutura para que eles possam ter a existência, né? Digamos assim. Bom, os substantivos coletivos, talvez algumas pessoas nunca tenham ouvido falar sobre os substantivos coletivos, porque faz muito tempo que estudou lá na escolinha, na época, né, lá dos seus primeiros anos iniciais, e agora já esqueceram do que se trata, né, os substantivos coletivos. Daí é muito importante nós estudarmos. Bom, são substantivos que mesmo no singular, designam um conjunto de seres ou de coisas da mesma espécie. Por exemplo, se eu digo alcateia, a palavra está no singular, né, pessoal? Então, alcateia é uma palavra no singular, mas que representa um conjunto de lobos, ou seja, seres de uma mesma espécie. Então, não preciso dizer alcateia de lobos, né? Porque na hora que eu digo alcateia, já se sabe que são de lobos, né? Então, é preciso a gente fazer essa distinção. Por exemplo, se eu digo armada, armada é um conjunto de navios de guerra. Na hora que eu digo esquadra, conjunto de navios de guerra também. Então, tanto posso ter uma armada, quanto posso ter uma esquadra. Quando eu digo pelotão, pelotão é um conjunto de soldados. Então, eu não preciso dizer um pelotão de soldados, né? Quando eu digo pelotão, obviamente já iremos saber que se trata de um conjunto da mesma espécie de soldados, no caso. Se eu digo falange de soldados, de anjos, então nós temos aí os substantivos coletivos, como substantivos que estão no singular, mas que representam seres de uma mesma espécie, um conjunto de seres. Bom, para falar agora de flexão, até então nós estamos falando de classificação, agora vamos parar para falar de flexão. Sempre que eu falo de flexão na língua portuguesa sobre substantivos, eu vou ter basicamente dois tipos de flexões: a do gênero masculino e a do gênero feminino. Quando nós falamos em masculino e feminino, é muito preciso ter cuidado para entender que gênero não é a mesma coisa que sexo, certo? Então, a pergunta seria: gênero é o mesmo que sexo? Não. Então, isso é a primeira coisa que nós precisamos colocar aqui nos nossos pensamentos, né? Pensamentos gramaticais. Nunca nós vamos confundir gênero com sexo. Por exemplo, o gênero é gramatical, isso é, mostra se a palavra ela é masculina ou se ela é feminina. Então, isso é a classificação da gramática normativa, que nós chamamos na língua portuguesa, né? Por exemplo, livro. Não existe livro, por exemplo, livro homem ou livro mulher, né? Caderno, borracha, caneta. Então, são coisas que não possuem sexo, embora seus nomes possam se apresentar no gênero masculino ou feminino. Por exemplo, se eu digo livro, se eu digo caderno, eu tenho dois substantivos masculinos. Por quê? Regra geral da língua portuguesa, os substantivos que se terminam em ou, eles pertencem ao gênero masculino. Se eu digo borracha e caneta,
eu tenho dois substantivos com terminação da vogal A, ou seja, regra geral da língua portuguesa, os substantivos terminados com A pertencem ao gênero feminino. Só que aí trazemos para você um seguinte questionamento, certo? Já o substantivo vítima pertence ao gênero feminino, a vítima, conquanto possa se referir a pessoas de ambos os sexos. Por exemplo, eu fui a vítima do assalto. Então, eu, Douglas, do gênero masculino, fui a vítima. Não existe o vítima. Não, eu fui o vítima. Não. Tanto homem quanto mulher foram a vítima, certo? Então, vítima é uma palavra que vai servir para designar tanto pessoa do gênero masculino quanto do gênero feminino. Por isso que eu estava dizendo para vocês lá no início da aula, que a nossa língua, né, a língua portuguesa, ela é uma língua muito complexa. Ou seja, eu estava há pouco tempo dizendo para vocês que a regra geral da língua portuguesa é que os substantivos terminados em O pertencem ao gênero masculino. Os substantivos terminados em A pertencem ao gênero feminino. E daqui a pouco eu venho com uma exceção para dizer a vocês que a palavra, o substantivo vítima, pode designar tanto os seres do sexo feminino quanto os seres do sexo masculino. Eis a questão da problemática, da complexidade do nosso idioma. Bom, então os substantivos, quanto ao gênero, eles podem ser biformes. O que são os substantivos biformes? São os substantivos que apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, eu tenho aluno para o masculino, tenho aluna para o feminino. Tenho menino para o masculino, menina para o feminino. Tenho moço para o masculino, moça para a feminina. Gato para o masculino, gato para o feminino. Porém, existem substantivos que a gente não vai mudar somente o O e o A. Existem substantivos que têm palavras diferenciadas. Por exemplo, pai, masculino, mãe, feminino. Homem, masculino, mulher, feminino. Carneiro, não é carneira, é ovelha. Bode, não é boda, é cabra. Então vejamos que a língua, por vezes, ela vai se tornando mais complexa, né? Justamente porque a gente acha que seria tão fácil trocar só o O para o A, né? E assim diferenciar os gêneros. E agora, neste momento, nós vamos encontrar outras formas. Então, o substantivo biforme a gente não vai esquecer. São substantivos que apresentam duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino. Vamos adiante. Existem também os chamados substantivos uniformes, e eles são aqueles que apresentam uma única forma tanto para o masculino e tanto para o feminino. E eles vão se subdividir em três partes. Eles podem ser chamados substantivos uniformes de epicenos, comum de dois gêneros, ou sobrecomuns. Vamos ver um de cada vez. Os substantivos epicenos, gente, são aqueles que sempre vão designar animais. Por exemplo, a onça, a borboleta, a foca, o jacaré, o peixe, né? Então, caso se queira especificar o sexo do animal, deve-se usar as palavras macho ou fêmea. Por exemplo, a onça macho, a onça fêmea. Não existe onço e onça, né? A borboleta macho, a borboleta fêmea, né? Por exemplo, o jacaré fêmeo ou o jacaré macho, né? O peixe fêmeo ou peixe macho. Então, nós vamos perceber exatamente essas questões relacionadas aos animais, certo? Alguns animais, como nós vimos na tela anterior, certo, gente? Como aqui o exemplo de bode e cabra, vão apresentar substantivos biformes. Não são todos os animais, certo? Os epicenos são aqueles que vão apresentar a sua diferenciação através do acréscimo da palavra macho e fêmea. Bom, existem os substantivos uniformes, nós estamos vendo os três tipos de substantivos uniformes, que são chamados de comum de dois gêneros. O que são os comuns de dois gêneros? São substantivos uniformes que designam pessoas.
o gênero é indicado pelo artigo ou outro determinante qualquer. Por exemplo, o que vai determinar será o artigo, né, no qual vou fazer a escolha. Se eu digo o colega, eu me refiro ao sexo masculino. Se eu digo a colega, refiro-me ao sexo feminino. O gerente, a gerente. Estudante esforçado, estudante esforçada. Então, quando eu falo os meus estudantes, né, eu tenho que dizer, né, para diferenciar a questão do que vem após ele. São esforçados? Então, se eu digo meus estudantes são esforçados, obviamente eu estou optando nesse momento, né, para maior clareza, me tratando dos homens da sala. Né? Ou se eu digo, meus estudantes as minhas estudantes são esforçadas, então eu preciso fazer essa diferenciação entre, muitas vezes, minhas e meus, né? Porque eu vou ter os pronomes também concordando com o substantivo. Então, a gente vai ter essa diferenciação através exatamente dos termos. E quando eu digo este cliente, quando eu digo esta cliente, vejam que os substantivos cliente iguais, né? Estudante iguais, gerente iguais e colega iguais. O que vai diferenciar são os seus determinantes. E aí nós vamos passar para os substantivos sobrecomuns. Eles também são substantivos uniformes, ou seja, só possuem uma forma, que designam pessoas, né? Os animais são apenas os epsênios, os comuns de dois gêneros, pessoas, e os sobrecomuns também, pessoas. Nesse caso, o gênero ele é fixo, tanto faz para homem quanto faz para mulher. Não vai mudar nada. Vejam que há uma diferença para o comum de dois gêneros, né, gente? Ó, no comum de dois gêneros, eu mudo o colega a colega. Eu estou mudando o artigo. No substantivo sobrecomum, eu não mudo. Eu digo a criança, que tanto pode ser homem, que pode ser mulher. Eu não digo o criança, nem a criança, não. Eu só digo a criança. Eu não digo o cônjuge, nem a cônjuge. Eu digo o cônjuge, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando eu digo a pessoa, tanto eu faço dizer uma pessoa que é homem quanto uma pessoa que é mulher. Eu não vou dizer o pessoa e a pessoa. Quando eu digo a criatura, né? A criatura tanto pode ser masculino quanto pode ser feminino. Não existe o criatura e a criatura. Bom, antes de nós passarmos para as flexões de números, gente, vamos voltar um pouquinho aqui. Eu quero saber se realmente vocês compreenderam, né? Então, quando eu falo lá em gênero, a mesma coisa que sexo, não. Vamos diferenciar, né? Existem palavras que não designam sexo, mas elas estão com sua terminologia em O, pertence ao gênero masculino. Estão com sua terminologia em A, pertence ao gênero feminino. E aí vimos os substantivos biformes, são aqueles que apresentam duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino. Existem os substantivos que são uniformes, que apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E eles são divididos em três partes. Os epicênios, que designam os animais, né, em sua grande maioria, se acrescentando a palavra macho ou fêmea para designar o ser que nós quisermos destacar. Os substantivos comuns de dois gêneros, quando eu vou indicar pelo artigo, né, ou outro determinando qualquer o gênero que eu quero trabalhar, se eu digo este cliente, eu digo para homem, se eu digo esta cliente, eu digo para mulher. E eu tenho os substantivos sobrecomuns, que são aqueles que o gênero vai ser fixo. Eu não mudo sequer nem um artigo ou outro determinante. Por exemplo, a criança. Não existe o criança e a criança. Beleza, pessoal? Então, acho que ficou compreendido. Vamos agora para a flexão de número. Né? Quando eu falo em número, eu me refiro ao substantivo poder ser do singular ou do plural. E aí, nós temos um agravante bem mais complexo, onde os falantes da língua atropelam, escorregam, caem na casca de banana ainda para seu emprego. Por exemplo, o pessoal diz, os alunos, né, as crianças, a mãe. Então, é preciso nós compreendermos, e não só quando isso parte, gente, de pessoas que não têm escolarização, a gente compreende, porque essas pessoas não tiveram acesso à educação. Mas isso nós temos visto muito corriqueiro para estudantes do ensino médio. Né? Então, isso é inadmissível, porque nós precisamos ter as regras claras da língua portuguesa.
Então, quando eu digo aluno, aluna, relógio, relógios, mãe, mães. Nem sempre na língua portuguesa, eu comi aí, gente, o S é aluno, alunas. Foi um erro aí de digitação. E aí, nem sempre na língua portuguesa, formar o plural vai se acrescentar um S no final. Por isso que a gente vai dizer mais uma vez que a língua portuguesa ela tem umas regrinhas de exceção que vai complicar a nossa vida, certo? Por quê? Há substantivos que só aparecem no plural, como por exemplo, os afazeres. Ah, eu não vou dizer assim, gente, vocês nem me deram o parabéns. Não, vocês nem me deram os parabéns. Então, a palavra parabéns, ela é pluralizada. Não existe o singular de parabéns. Os pêsames, né? Alguém faleceu, um amigo, um parente, você vai dar os pêsames. Você não vai dar o pêsame. Não, não, eu vou dar aqui meu pêsame. Não, você vai dar os pêsames. Os viveres, as férias. Ninguém diz eu vou tirar a féria. Não, eu vou tirar minhas férias. As fezes, né? As núpcias, as condolências, né? Que é bem parecidozinho lá com os pêsames. Então, nós vamos observar que na língua portuguesa existem substantivos, esses elencados aí, pessoal, mas não são só esses, existem outros substantivos que vão aparecer somente no plural, que nós precisamos conhecer, né? Não existe o plural dessas palavras, nem existe o singular dessas palavras, porque elas já são próprio plural, né? Existe o plural de parabéns? Não, porque parabéns já é uma palavra pluralizada, né? Então, é preciso a gente entender sobre essa situação. Existe um plural chamado um plural metafônico. Isso, a metafonia está associada à questão de pronúncia. Por exemplo, quando eu falo em aposto, né? Então, apostos. Quando eu falo caroço, eu digo caroços, no plural. Quando eu digo corno, eu digo cornos. Quando eu digo corpo, eu digo corpos. Quando eu digo esforço, eu digo esforços. Quando eu digo fogo, eu digo fogos. Quando eu digo forno, eu digo fornos, né? Fornos, aliás. Quando eu digo miolo, eu digo miolos. E assim sucessivamente. Por exemplo, quando eu digo ovo, eu digo ovos, né? Ovos. Então, quando eu tenho a primeira tabelazinha, o O fechado, eu tenho o O aberto, né? Eu digo tijolo, som fechado. O plural metafônico é tijolos. Eu não digo tijolos, não, os tijolos, o povo, os povos, né? E assim por diante. O posto, os postos. Então, é preciso que na língua nós entendamos quando vamos ler os substantivos pluralizados, né? Que são justamente essa parte da metafonia de pronúncia, né? Exatamente algo sobre a pronúncia. E aí, nesse primeiro momento, a gente volta à tela inicial, né? Para voltar estaticamente à parte relacionada ao conceito de substantivo. Quero dizer para vocês que não fiquem angustiados, porque vem muito mais, substantivo não acabou, nós ainda temos o plural de substantivos simples, o plural de substantivos compostos, vamos trabalhar ainda os graus do substantivo, né? Quais são os tipos de graus que o substantivo vai sofrer e as suas variações. Mas assim, pessoal, é um assunto bacana, um assunto legal, um assunto que está presente na nossa vida cotidiana, né? E nós precisamos saber empregar de forma bem feita para não passarmos uma vergonha enquanto estudantes, né, pessoal? Enquanto falantes, porque nós estamos estudando uma língua que é nossa, né? A língua portuguesa. Claro que nós sabemos que a língua portuguesa é uma miscigenação desde o princípio de sua origem, né? É uma mistura de palavras indígenas, palavras africanas, palavras portuguesas, mas é a nossa língua oficial. Ah, é uma língua imposta pelos colonizadores, pelos portugueses? Mas é a língua que o Brasil tem como língua oficial, certo? Então, volto aquele reforço para vocês. Vamos estudar as regras da nossa língua. Isso é importante, vocês vão precisar para a vida inteira. Enquanto seres sociais, né? Vocês vão precisar para concursos, né? Para provas como Enem, né? E outros tipos que vocês vão fazer por aí, seja para qualquer tipo de atividade, para seleção, vocês vão sempre utilizar a língua portuguesa.
Beleza, pessoal? Então, assim, foi um prazer estar com vocês nesse momento, nessa aula 2. Eu gosto muito de trabalhar os conteúdos da parte da morfologia, né? Assim, eles são bem interessantes. Claro que agora nós estamos trabalhando parte a parte, classificando as palavras, né? Substantivos, depois artigo, depois adjetivo, depois pronome, depois verbo, interjeição, preposição, conjunção. E aquela peça, eu já disse um bocado de dica para vocês aí. Aquela peça que eu pedi para vocês fazerem em casa, né? Quais são as 10 classes de palavras da língua portuguesa. E aí a gente vai estudando passo a passo e depois nós vamos juntar todas essas classes gramaticais e quando chegar no próximo ano, provavelmente no terceiro ano, né? Aliás, será no terceiro ano. Eu digo porque se a gente conseguir cumprir todo o conteúdo programático, porque existe também a parte de literatura, produção de texto, então nós vamos conseguir juntar essas classes que nós conhecemos na segunda série, no segundo período EJA, e nós vamos trabalhar a parte sintática, que é exatamente agora não mais separada, mas entrelaçada as relações entre essas classes de palavras. Ok, pessoal? Então fica aqui os meus agradecimentos a vocês. Não esqueçam de assistir a videoaula do início até o fim. Nós estamos com 41 minutos. Pessoal, professor, é muito cansativo ficar lhe ouvindo aqui 40 minutos. Não pensem assim. Vamos pensar que é um processo de reflexão sobre a língua, né? Interessante, nós vamos estudar, pegar as dicas, né? E buscar um pouco mais. E assim nós vamos pegando, né, esse amor pela nossa língua, estudando, conhecendo, aprimorando novos horizontes. Ok, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro. Vou deixar uma atividade para que vocês possam fazer. Não vão me perguntar lá no grupo, professor, é para entregar quando? Calma, assistam a videoaula, façam a atividade, não tenham medo de errar. Se errar, a gente vai corrigir, tem um processo de correção, ok? O importante é fazer, o importante é participar. Essa participação terá pontuação para vocês no processo avaliativo, ok, pessoal? Então, vocês irão fazer a atividade, irão guardar em casa, pode fazer no caderno escrevendo, colocando as respostas, pode imprimir a folha e responder. E quando eu disser lá no grupo, pessoal, amanhã eu vou estar na escola, amanhã tal dia, eu vou estar na escola e vou receber as atividades. Aí vocês vão lá, vão me entregar a atividade, porque assim fica melhor para mim, como eu fiz na outra atividade, né, pessoal? Porque tem gente que manda por foto, a foto fica escura, fica ilegível. Eu tenho muitos grupos no meu celular, muita gente manda mensagem para mim também, às vezes vai ficando esquecido, né? Eu não vou olhando, quando você olhar vai dizer, professor, cadê a minha nota? Aí eu vou dizer, não, não vi sua atividade. E quando eu for procurar, tá daqui a quase um mês. Então, por isso que eu prefiro realmente que sejam entregues pessoalmente. Eu vou estar lá na escola para receber, beleza? Então, ficam aqui os nossos combinados sobre os estudos, sobre as pesquisas, sobre a nossa atividade que nós vamos realizar com base naquilo que nós estudamos e os nossos compromissos de estudantes, né, de estar permanentemente atentos aos prazos e aquilo que nós, professores, estamos pedindo a cada um de vocês. Então, desejo a todos um bom dia, seja qual for o horário que você está me ouvindo agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu desejo ótimos próximos dias para vocês, que essa pandemia acabe tão rápido e que nós possamos estar pessoalmente, presencialmente, né, para tirarmos as nossas dúvidas em relação aos conteúdos e voltarmos à nossa sala de aula como já estávamos acostumados há muito tempo, ok? Se Deus quiser, se Deus permitir, tão breve estaremos de volta. Então, pessoal, um forte abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.